Nós estamos muito felizes aqui essa manhã, essa ministração. Foi a primeira ministração que nós começamos a ministrar juntos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, vencendo em família. Eu queria que você falasse comigo, diga assim: vencendo em família. Sabe, queridos, eu e o pastor Ricardo, nos casamos na igreja evangélica, nos conhecemos na igreja, nos casamos com a bênção dos nossos pais, dos nossos pastores. Então tivemos os nossos filhos, como diz o outro, nasceram na igreja. Nasceram na igreja. Nossos filhos foram desde a gestação abençoados. Eu fiz música para eles, que eu toco um violão mais ou menos, né? Meu marido conversava no umbigo com eles. Sempre essas coisas que pai, mãe, babão faz. Então nós crescemos realmente ali, criando nossos filhos nos caminhos do Senhor, na presença de Deus. Aleluia. O tempo passou, eles cresceram, e nós vamos compartilhar com você aqui essa manhã alguns desafios que nós passamos, mesmo com toda essa bênção e toda essa vitória. Mas é tão bom saber que o nosso Deus, Ele está conosco em todas as situações da nossa família, amém? E uma garantia certa, Ele sempre nos leva em vitória. Agora, durante essa fase que nós passamos desafios com os nossos filhos, e nós vamos compartilhar com você aqui essa manhã algumas coisas bem pessoais, e o nosso objetivo é que você se identifique. Porque às vezes a gente olha uma família pastoral, às vezes uma família na rede social e pensa: uau, glória a Deus, mas também é pastor, mas também nasceu na igreja, olha que bênção. Mas, queridos, ninguém sabe o que está por trás das telas. Ninguém sabe muitas vezes a luta que aquela família passou. E o nosso objetivo aqui hoje é encorajar você, é dizer que se pela graça e a misericórdia de Deus nós vencemos e temos vencido, e pela graça de Deus vamos continuar vencendo, porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai vencer também. Eu não sei qual desafio você tem passado na sua casa, na sua família, no seu casamento ou no relacionamento com seus filhos hoje, mas nós viemos através dessa palavra. Nosso objetivo é que o Espírito Santo de Deus traga uma unção de esperança, de sabedoria sobre você, dizendo que é possível ter uma família de sucesso, porque a gente é o sucesso? Não, o nosso sucesso é Jesus. Amém? Não existe família perfeita, mas uma família de sucesso é possível, porque o sucesso é Ele. E nós vamos ver aqui, eu gostaria que a gente lesse esse texto, eu acredito que tem aí no slide, Neemias capítulo 4, verso 14. Olha o que este homem de Deus, ele estava diante ali de um grande desafio, e o que Neemias, ele falou diante de um grande desafio. Neemias 4:14. O desafio dele era reconstruir os muros de Jerusalém. E olha o que ele disse: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. E Neemias falou: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes, diante dos desafios que nós passamos, e Neemias, ele estava diante de um desafio. A sua cidade havia sido destruída, a sua família estava abalada, mas ele se levantou como um homem, acreditando que mesmo diante do caos, Deus poderia fazer um milagre. E eu quero aqui essa manhã dizer para você, mais uma vez, eu não sei qual desafio você está passando dentro de casa, mas o Senhor está levantando Neemias aqui esta manhã, que mesmo olhando para o caos, olhando para a adversidade, vão dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no milagre. E Neemias, ele falou assim: lembrem-se do Senhor grande e temível. Primeiro, se lembra, meu irmão e minha irmã, o seu Deus é grande. A situação está grande, está difícil, mas o seu Deus é maior.
Amém? E ele falou, só que vamos confiar em Deus, mas tem um detalhe, gente, vamos fazer nossa parte, lutem. E Neemias disse, lutem por seus irmãos, por seus filhos. Ele falou, ei gente, luta pela sua casa. E hoje Deus está falando conosco essa manhã. O negócio está difícil dentro de casa? Ei crente, como é que está lá? Está complicado? Não é tempo de falar, é assim mesmo. Não é tempo de falar, não, está na mão de Deus. Aleluia, amém. Mas existe uma parte que Deus faz, mas existe uma parte que eu e você precisamos fazer. E Neemias falou, lutem pelas vossas casas, pelas vossas famílias. Então, dando continuidade aqui, a gente vai para uma parte bem prática. Eu gostaria que a gente, já oramos, mas que a gente orasse mais uma vez. Então, feche os seus olhos, por favor. E eu queria que você falasse, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo essa manhã. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor ministre aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa. Entramos por suas portas com gratidão, aleluia, pelos seus átrios com hinos de louvor. Te agradecemos porque tu estás aqui. Obrigada, Senhor, porque essa é a manhã de milagre, essa é a manhã de fé, essa é a manhã de sobrenatural, essa é a manhã que o Senhor está virando chaves aqui, Senhor, que o Senhor está ordenando bênção, Senhor, e nós queremos declarar e profetizar que se levantam aqui essa manhã Neemias, Senhor, homens e mulheres que vão confiar no grande Deus e vão pelejar pelas suas casas. Declaramos que toda voz contrária do teu espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a sua voz se faça ouvir esta manhã, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, o tema dessa mensagem é vencendo em família. E nós vamos começar aí com a nossa primogênita, nossa princesa, e ela vai falar aí o que ela venceu. Vamos lá, Chu. Bom dia, gente, prazer, eu sou a mais velha, né? E eu venci a rebeldia. Apesar de ter nascido num lar cristão, como meus pais falaram, e sempre ser muito apegada a eles, né? Na adolescência, é o espírito da adolescência do rebelde sem causa, né? Não tinha nenhuma razão, mas eu tinha dentro de mim essa rebeldia, esse desejo de, eu lembro assim claramente na minha mente de chegar em casa muitas vezes, estar bem na escola, estar bem fora de casa, e eu sei que isso era espiritual, hoje eu entendo que era espiritual. E eu lembro de quando eu chegava em casa, de repente me saía a alegria, me vinha uma indisposição, uma raiva, uma vontade de não estar perto da minha família, de não estar na mesa. E era tipo um espírito de esquerdista mesmo, sabe aquele espírito rebelde, contrariado, meio feminista. Eu tinha toda a tendência para ser um esquerdista. Meu pai foi muito corajoso, porque a gente teve muitas horas de discussão, ainda depois veio a faculdade, isso é outra história, né, pai? Mas então tinha esse espírito dentro de mim, sabe, de rebeldia, de querer fazer do contra e um coração duro mesmo, uma vontade do errado. Eu não sei se por ser a mais velha, todas as maldições familiares, né, que vinham do meu pai e da minha mãe, tentavam me pegar. Então uma vontade do errado, uma vontade de se envolver com coisa que não devia. E eu lembro assim, queridos, mesmo de eu ser a pessoa que conseguia estragar o ambiente e o clima da minha família, né? Meus irmãos eram mais novos, e eu não sei se às vezes você tem alguém assim na sua casa, se você que é pai e mãe, passa por esse desafio com seu filho, e logo eu vou chegar nesse momento de você não desistir, mas eu conseguia mesmo sentar na mesa do almoço e ser a pessoa, sabe assim, sabe aquela pessoa que parece que tem uma nuvem debaixo dela, uma nuvem preta, que onde ela chega o negócio pesa, fica escuro, fica pesado, e eu lembro de ser essa pessoa que tudo estava ruim, tudo eu reclamava, tudo eu não queria. A gente viajava de férias, vamos hoje fazer não sei o que, eu fechava a cara, eu não queria estar ali, não queria ir para a igreja, não queria fazer nada. Então eu tinha esse espírito assim de rebeldia, esse coração duro, né, que me perseguia. E aí a minha mãe e meu pai tiveram que entrar com intervenção aí divina. O que você fez, mãe? Conta o segredo aí. A Maísa, nossa princesa, realmente foi um grande desafio. Ela foi aquela criança sempre do gênio forte,
sabe? Com 1 ano e meio, ela queria escolher as roupas do guarda-roupa. Eu dizia, eu não acredito nisso, né? Até uma professora na 4ª série me chamou e falou assim, Maírla, olha, a Maís é gênio forte. Mas ela me incentivou, falou, e a professora não crente falou assim, mas não rejeita a sua filha não, porque eu fui uma pessoa de gênio forte, fui muito rejeitada, mas olha, Deus vai usar a Maísa com esse gênio dela. Então você imagina que todo mundo percebia esse gênio forte. E queridos, nessa fase da adolescência, foi um tempo assim muito desafiador, porque a Maísa era dessa que não queria andar com a gente, como ela falou, pesava o clima, e eu já quero dar uma dica para você, papai e mamãe. O adolescente, ele precisa que a gente tenha assim a santa paciência, aleluia. Então, eu dizia, se ela falava, eu não quero ir, e eu e meu esposo, a gente falava, mas você vai, filha, porque a sua presença é muito importante. E como é que ela ia? Eu me lembro, nós estávamos no sul, e estávamos de férias, e a gente foi fazer um passeio daquele de banana boat, sabe aquele passeio? Eu sabia que ia ser muito legal, e ela bateu o pé, eu não quero ir, eu não quero ir, e a gente começou a falar, mas você vai, porque a sua presença é importante. Então, o adolescente, você precisa ser firme, com amor, mas você não pode, papai e mamãe, abrir mão da presença dele, porque às vezes dá vontade de falar, então fica, então não sei o que, né? Dá vontade de apelar, dá vontade de dar. Pastora, você teve vontade de apelar muitas vezes? Tive, então fica aí, com essa cara fechada. Mas, o que acontece, queridos? Os nossos filhos, eles estão sendo influenciados o tempo todo. E influência tem a ver com tempo. Eles são influenciados com quem ele gasta tempo. Então é muito importante nós pais cristãos, a gente se lembrar que se nós queremos filhos abençoados, nós somos abençoados, amém? E os nossos filhos precisam passar o maior tempo possível conosco. Então naquele dia eu lembro que a gente insistiu, e que o que sempre acontece com adolescente, eles vão e no fim das contas ficam felizes. Aí depois na brincadeira ela estava sorrindo no banana boat, todo alegre, toda feliz. E nesse tempo eu lembro que eu ouvi uma pastora falando que tinha feito um propósito de 9 meses pela filha. E eu e Ricardo resolvemos entrar também num propósito de 9 meses para que nascesse uma nova Maísa. Então nós entramos num período de jejum e de oração, e eu me lembro que praticamente diariamente eu chamava ela e falava, filha, vem cá, a mamãe vai fazer uma oração por você. E a gente ungia ela, eu me lembro de algumas vezes colocar o óleo na cabecinha dela, e ela algumas vezes tirar o óleo, ai mamãe, está oleoso na minha testa, a vontade de falar, menina, a gente, aleluia, glória a Deus, recebe, Senhor, eu profetizo uma Maísa cheia de Deus, aleluia, e a gente profetizando, jejuando, orando. Então nós entramos no lado espiritual e também no lado da amizade, porque eu quero bater nessa teclazinha aqui, que eles precisam da nossa convivência. Papai e mamãe, leva o seu adolescente para comer um açaí, para comer uma pamonha, só vocês dois, olhar olho no olho. Filho precisa, mesmo com 4 aqui, eles, não sei quantos filhos você tem, mas eles precisam de um dia para sentir filho único, se sentir, até os ímpios fazem isso. Eu estava vendo uma entrevista da Angelina Jolie, né, essa atriz famosa aí, que tem 6 filhos, ela tem dia que sai, cada dia que ela sai com cada um dos filhos. Olha que coisa, esse povo do mundo tem essas sabedorias. Então nós também precisamos dar essa atenção. E eu me lembro que nesse dia de jejum, nesse tempo de jejum e oração, teve uma noite que eu tive um sonho com a Maísa, e eu vi algumas coisas que aconteciam na escola dela. E aí eu falei, Senhor, eu quero confrontar mais, o que eu vou fazer? Mas aquele clima já era áspero, aquela coisa. E eu senti no meu coração, chama ela hoje para um piquenique no parque, lá em Brasília. E aí eu falei, Maísa, filha, era um domingo de manhã, não tinha culto na igreja. Hoje, vamos para o piquenique, minha filha, com a mamãe? Ela, ai mamãe, sem graça, mas vamos, vai ser muito legal. Meu Deus, eu era muito chata. Eu estou lembrando aqui e falando assim, que vergonha ali.
Mas vamos minha filha, e arrumamos uma cestinha, levamos as coisas, chegamos lá e eu só em espírito, Senhor, que horas que eu vou compartilhar isso que o Senhor me mostrou com a Maísa, que horas, e a gente conversou, aí eu vi que soltou o clima, estava gostoso, estava agradável, e aí eu virei e falei, Maísa, minha filha, você acredita que eu tive um sonho com você? E minha filha, no sonho, eu via que você estava na escola, passando umas lutas, umas tentações. Isso tem acontecido? E ela virou e falou assim, mamãe, quem foi que te mostrou essas coisas? Alguém te contou alguma coisa? Eu falei, não, minha filha, eu creio que foi Deus. Ela, mamãe, e ela abriu o coração aquele dia. Olha que você com um momento a sós com seus filhos, sabe? Isso é tão importante. E ela falou, mamãe, você acredita, mamãe, que o menino mais bonito da escola quer ficar comigo? Mas mamãe, toda vez que eu penso em ficar com ele, eu vejo a cara do meu pai bem na lateral assim. E era verdade. Eu pensava assim, gente, eu prefiro ficar ou continuar vivendo? Eu acho que eu vou preferir minha vida. Que eu via a cara do meu pai igual de um leão, assim, eu falava, não posso. E aí foi tremendo, porque a gente saiu junto. E eu tive a oportunidade de ministrar na vida dela, de orar com ela. Eu creio que ela recebeu um grande livramento aquele dia, sabe? Eu quero aproveitar e citar esse lance de comer junto com os filhos. Pelo menos uma refeição no dia, pelo menos a maioria dos dias da semana. Tem o livro da Dev Tyers, né? Que é o livro que fala a experiência da mesa. Papai e mamãe, coma junto com seu filho. Nesse tempo de comer junto, fica sem o celular, dá uma desativada. Lá em casa a gente tem essa ordenzinha. Então é tão gostoso, porque isso propicia conversas profundas. E nós começamos a perceber uma mudança tão tremenda na vida da Maísa. E ao final daqueles 9 meses, Deus nos deu o privilégio de irmos a Israel, junto com os nossos pastores e com ela. E queridos, eu lembro de cada lugar em Israel que a gente parava, a Maísa dormia o tempo todo no ônibus, aí descia, olhava, voltava para o ônibus e dormia. Até o guia falou assim, ele era argentino, falou assim, a Maísa vai chegar no Brasil e dizer, minha viagem foi um sonho. Eu dizia, Senhor, toca, Pai, fala, ministra, Senhor. Mas ali, num dos últimos lugares que nós visitamos, que foi o túmulo de Jesus, eu lembro que o meu pastor trouxe uma palavra incrível. E queridos, eu vi a Maísa chorando, a Maísa procurando o nosso pastor. Ali ela teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E a partir daqueles 9 meses, nasceu uma nova Maísa. E ela nunca mais foi a mesma. Vamos aplaudir esse Deus que muda a história. Aleluia. Eu profetizo, você não vai precisar ir a Israel. Deus de Israel está aqui. Para realizar o milagre, né? Vale a pena, assim, ressaltar que nessa época eu estava dando também problema na escola, então comecei a me envolver com amizades erradas, comecei a me envolver numa briga de escola, comecei a andar com gente que não dava certo, levei uma suspensão, e 2 coisas foram muito importantes, gente, porque aqui eu tenho a água e o fogo, né, que os 2 se complementam. Então a minha mãe veio com oração e com jejum, e meu pai veio com, disciplina. Funcionou muito bem, porque cada um sabe a ferramenta que tem que usar para cada filho. Eu era muito dura, eu precisava ser quebrada mesmo, na paulada. E meu pai me disciplinou com amor. Eles ensinam isso no livro, como disciplinar o seu filho, no livro do Como Criar os 4 Filhos. Meus filhos me tiram do sério agora. Eles falam sobre como disciplinar o adolescente, a sua criança. Então, para mim foi muito importante. E foi isso, eu lembro realmente... é muito importante, sabe, para o seu filho, você não desistir dele. É muito importante para o seu filho, você sempre ter sobre os seus filhos, sobre as pessoas da sua casa, uma visão de fé. Né? Por quê? Porque todo mundo já vai olhar com a visão da realidade. Essa pessoa dá problema, essa pessoa ela é rebelde, essa pessoa ela é assim. E eu lembro, queridos, que a minha mãe, sempre que ela me via, eu com aquela cara de ovelha negra, eu não queria estar aqui, ela virava para mim e falava, filha, você é uma grande mulher de Deus. Eu quase manifestava de tanta
raiva que eu ficava. Eu falava, eu não sou mulher de Deus, eu não queria estar aqui na igreja. E ela sempre tinha uma palavra de vitória, porque você será uma mulher das nações, minha filha, você vai mudar a sua geração. E eu, tá, que saco, né? E meus pais nunca desistiram de olhar para mim com essa visão de fé. Eles falaram tanto isso para mim, irmãos, que eu comecei a acreditar. Eu falei, deve ser verdade isso. E eu lembro realmente de passar por essa transformação nesse tempo. Foi realmente esses 9 meses, os primeiros meses eu não queria ir, eu ia achando para o quarto um saco. No final, né, eu lembro que cada dia a gente lia uns salmos. No dia que chegou no Salmo 119 foi que minha vida foi transformada, que não acabava nunca. Mas eu lembro que realmente no final desse processo eu realmente era uma nova Maísa. Então meus pais não desistiram e eles fizeram aquilo que eles podiam com atitude, porque o que foi muito importante para mim é saber que eu tinha eles como amigos, que eu podia me abrir, mas também saber que eu tinha que respeitá-los, né? Então meus pais nunca deixaram perder esse respeito de falar, somos amigos, mas também tem que respeitar, saber que a gente é autoridade. Então foi muito importante para mim. Bom, foi uma transformação tão grande, queridos, que desse espírito esquerdista, hoje o que eu mais faço nas minhas redes sociais é me posicionar contra a esquerda. Olha que coisa. O Instagram até me bloqueou de me mencionar. Se você tentar me mencionar e você não consegue, o Instagram faz bullying comigo, né? A pastora Ellen falou, ela me acompanha, sempre está lá me assistindo as coisas, tentou me mencionar, não consegue. Então, assim, a transformação foi tão grande mesmo, que hoje eu sou pastora, né? Então eu lidero jovens na minha igreja, hoje eu pastoreio. Deus tem me dado a honra e como a gente falou aqui, não é mérito nenhum nosso, mas o segredo é realmente Jesus. É a gente dar para Ele tudo que a gente tem e falar, Jesus, é tudo que eu tenho, faz alguma coisa com isso, e Ele faz o milagre. E Deus tem me dado o privilégio de abençoar muitos lugares aqui no Brasil e até fora já ministrei, né? Contando e carregando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então realmente eu tenho para dizer para você que se você está passando por uma dificuldade com seu filho, talvez seu filho ainda é criança, vai chegar nessa fase da adolescência, peça sabedoria, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele nos ensina tudo, Ele ensina sobre criação, sobre finanças. Então a gente realmente ter esse coração de falar, Espírito Santo, me ajuda, não desistir da minha família, não desistir, né, talvez do seu casamento, dos seus filhos, porque quando a gente convida Jesus para estar no barco com a gente, mesmo que pareça que vai afundar, mesmo que o negócio está feio, Ele é aquele que até as ondas, a tempestade faz parar, e aonde Ele está vai chegar paz, vai chegar vitória, vai chegar milagre, e quanto maior o desafio, maior será o milagre para você contar, mais você vai poder glorificar e engrandecer o nome de Deus, porque esse é o Deus que faz milagre. Então hoje sou formada em serviço social, teologia, passei pela faculdade, igual eu falei, sem virar esquerdista, quase me pegaram, mas eu passei, né, e tenho servido ao Senhor com muita alegria, fazendo aquilo que eu amo hoje, que é o ministério. Até já entrei num emprego, Deus falou para mim, sai do emprego que eu tenho para você, é o ministério, tive que abrir mão de um salário em dólar, você acredita, pastora? Mas Deus falou para mim, é o ministério que eu tenho para você, e hoje Deus tem usado a minha vida, e eu fico tão feliz de ver que os meus pais foram aqueles que mais semearam na minha vida, com fé, com oração e com disciplina, né? Com a coisa certa para ser feita. E eu venci a rebeldia, glória a Deus por isso. Aleluia! E agora, a nossa segundinha aqui, nossa Piscésia, a Bibi. O que você venceu, Bianca? Bom dia, gente. Meu nome é Bianca Vasconcelos, sou a segunda filha e eu venci a religiosidade. Como meus pais falaram, eu cresci na igreja. E filho de pastor faz tudo, filho de pastor canta, prega, toca, o que precisa, a gente fica na porta, se necessário, a gente aprende a ficar no multimídia. Eu já participei, acho que de todos os ministérios da igreja, inclusive essa semana estava lá pregando para as crianças, você pula com as crianças, enfim, você faz de tudo. E eu cresci nesse ambiente de igreja, diferente da minha irmã, eu não tinha esse espírito rebelde de querer conhecer o mundo. Eu gostava da igreja, eu gostava de ficar no púlpito cantando, fingindo que eu era rockstar, é isso que eu gostava. Eu amava ficar na igreja, só tinha amigos da igreja. Então eu não tinha muitos amigos na escola, as meninas me contavam sobre as coisas que estavam fazendo no mundo, e eu falava, ai que legal, na minha igreja foi assim, na minha igreja foi assim. Então a minha vida foi a igreja desde o início, e eu amava a igreja. Até um dia que a gente teve uma oportunidade de estudar fora,
E ali, com a bênção dos meus pais, a gente foi ficar numa igreja, a gente foi estudar nesse lugar fora. E quando eu cheguei nessa igreja, onde eu não era filha de pastor, eu não era ministra, que na minha igreja já ministrava louvor, e eu não era nada, só era a Bianca, eu notei algumas coisas. E eu lembro que eu chegava nessa igreja e eu ficava no fundão olhando a palavra, na hora da oração eu ficava olhando. E aí eu comecei a notar essas minhas atitudes. Eu também, no dia a dia, sem os meus pais, que meus pais lá, gente, era o seguinte lá em casa: não vai fazer nada antes de ler a Bíblia e orar. Então, ou você lia a Bíblia e orava, ou você não mexia no celular, não assistia televisão, não fazia nada. E nesse tempo que eu estava longe deles, eu não era obrigada a ler a Bíblia nem orar. E eu percebi que eu estava ficando semanas sem ler a Bíblia, sem orar, ia para a igreja com preguiça. E ali eu me questionei algumas coisas. Eu lembro de um amigo meu que eu fiz lá, que ele falou assim: Bianca, qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Eu fiquei olhando e falei: uai, aquelas, né? A gente chora de vez em quando no culto, coisa assim. Aí ele falou: e quando você nasceu de novo? Quando você aceitou Jesus? Falei: não, nasci no berço evangélico, desde a barriga da minha mãe eu estou lá na igreja, tudo certinho. E ele ficou me questionando, ele falou: mas Bianca, você não tem nada para me falar? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que eu voltei para casa, nessa casa dessa família, e aí eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, eu preciso te conhecer. E eu percebi que, na verdade, eu não conhecia Jesus. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu preciso conhecer o Deus dos meus pais. E eu preciso saber o porquê os meus pais, eles oram, eles choram quando eles falam do Senhor. Porque os meus pais largaram tudo para te servir. Eu não conseguia entender isso dentro do meu coração. E eu passei por um processo de buscar por Jesus. Eu lembro de a minha irmã, a gente dividia o quarto e a família toda ficava o dia inteiro dentro da casa e eu esperava todo mundo dormir, eu esperava a minha irmã dormir e eu ia para a sala sozinha da casa, muitas vezes durante os dias que eu estava lá, e eu começava a ler a Bíblia, não entendia nada, eu começava a orar e eu falei com o Senhor: Senhor, eu preciso te conhecer. Porque para mim eu não tinha a vontade, eu não tinha a possibilidade de ir para o mundo. Então eu pensei: o que adianta eu ficar aqui sem conhecer Jesus? Eu percebi que eu não conhecia Ele. E eu comecei a orar, a falar: Jesus, eu preciso te conhecer. E eu posso dizer que essa viagem, na verdade não essa viagem, mas essa experiência de buscar por um novo nascimento, ela mudou e transformou a minha vida. E eu cheguei em casa, né? E falei com os meus pais: gente, eu nasci de novo, com 16 anos de idade. Eu levei um susto. Eu falei: você não era nascida de novo? Como assim, Bibi? Você trabalhava na igreja, você estava à frente dos ministérios. Como assim? E aí fica, né, um alerta para a gente, papai e mamãe. O filho está na igreja, a filha está na igreja, estão envolvidos. Mas, queridos, mesmo assim, a gente precisa estar filmando eles. A partir daquele dia, eu falei: meu Deus, olha que coisa. Eu pensava que a Bianca já tinha tido a experiência com o Senhor. E ela não tinha. Então, eu vou alertar os papais e as mamães sobre isso. Sabe, nós precisamos realmente orar, pedindo: Deus, dá uma experiência pessoal para os nossos filhos. Porque Deus não é avô, Deus é pai. Um dia nós, como filhos de Deus, tivemos a experiência com Deus. Nós precisamos pedir a Deus para que se manifeste como pai para os nossos filhos. E eu fiquei tão feliz depois quando a Bianca falou: glória a Deus, né, Bibi? Que coisa boa. E também eu me lembrei de algo, quando eu e Ricardo, nós éramos recém-casados, queridos. Nosso pastor era pastor de família, tanto que nós tivemos esse mentor, né, no Ministério de Família e tudo. E eu lembro do Ricardo falar assim: pastor Jair, se nós fizermos tudo que a gente souber para os nossos filhos, e mesmo assim não for suficiente. Aí o meu pastor respondeu, falou: meu filho, deixa eu te dar uma palavra, faça tudo o que estiver no seu alcance. Faça o seu melhor pelos seus filhos, e Deus vai fazer o que você não pode fazer. E eu senti realmente isso, a gente fazendo o melhor. E aí o que aconteceu? O Senhor alcançou a Bibi e deu a ela uma experiência pessoal. E desde então, né, Bibi? E desde então eu lembro que quando eu voltei para a igreja, a primeira coisa que eu fiz
foi me afastar de alguns amigos que lá dentro da igreja tem os carnaizinhos também, né? E eu andava com essa galera, que a gente falava mal de todo mundo, os fofoqueiros da igreja. E eu lembro de falar, meu Deus, veio o temor do Senhor no meu coração. E eu comecei uma vida Apareceram os vídeos dela cantando música do mundo com os amigos. Apareceu eu cantando Michael Jackson em casa lá, enquanto minha mãe achava que eu estava com os amigos da igreja orando. Estava lá dançando Michael Jackson, misericórdia, né, mãe? E o que aconteceu nessa época? Eu tive uma experiência tão profunda com o Senhor que durante o tempo eu não entendia, eu só estava buscando, mas quando eu voltei para casa, todos os meus amigos falaram, Bianca, está diferente, tem alguma coisa diferente em você, porque a religiosidade, apenas a religião, ela mata, porque o que ela faz? Você fica apenas nas regras, e eu era a menina das regras, eu achava que a minha boa conduta me levaria para o céu. E eu descobri que a minha boa conduta, ela nunca seria o suficiente. Eu descobri em Jesus uma menina tão pecadora como, por exemplo, a minha irmã, que eu achava ela muito pecadora e eu a santa, né? Mas quando você conhece Jesus, você vê também quem você é. Aí você para de viver por regras, você para de viver só por aquilo que o seu pastor fala, que os seus pais falam. E eu voltei uma menina apaixonada por Jesus. E isso transformou a minha vida. A verdade é que estar aqui na igreja, de domingo a domingo, sentado e com uma boa conduta, não nos faz. Se nós só vivemos assim, a gente está perdendo o melhor do Evangelho, que é uma vida com o Espírito Santo, que é uma vida apaixonada com Jesus. A verdade é que a religião, ela nunca vai nos fazer tudo aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça. Muitas vezes a gente fica nessas regras e hoje as pessoas elas estão querendo fazer o contrário, tirar as regras, mas eu quero te falar, quando você tem uma vida com o Espírito Santo, parece que ele vai te puxando mais para a santidade, mais para uma vida próxima dele, e eu não me senti retrocedendo, mas eu me senti indo além daquilo que as regras falavam, além do que os meus pais falavam, e buscando mesmo uma intimidade com Jesus. E Jesus pode transformar a nossa vida. Jesus pode nos dar os frutos do Espírito. Jesus pode transformar tudo. Então talvez você está aqui hoje e você fala, caramba, eu me vejo nesse ponto. Será que você conhece mesmo Jesus? Qual foi a última experiência que você teve, não com a igreja, mas com Jesus? Jesus está te procurando, Ele te busca, Ele te ama, e Ele morreu na cruz para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Em nome de Jesus, é isso que eu busquei. Hoje sou pastora de jovens, vou casar em fevereiro, se Deus quiser, aleluia. Pastor Lucas Galdino me apresentava todos os meninos, me colocava em grupo com os meninos, gente, e saía dos grupos. O Lucas criava um grupo com a Bianca e mais um rapaz, falava, gente, queria só apresentar vocês, e saía do grupo. Saía, olha isso, o sonho dele era me ver assim, noiva, casando, glória a Deus eu consegui. E eu vou me casar, eu sou líder de jovens desde os 18 anos de idade, me formei agora em jornalismo, graças a Deus, e eu sou muito apaixonada por Jesus, eu amo Jesus. Amém. E agora com vocês, os machos da casa. Esse aqui é futuro Zé Boleto, esse se tornou um Zé Boleto. Glória a Deus. Tem 15 dias mais ou menos. Vai lá, senhor Ricardo Filho. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Ricardo Filho, eu sou o primeiro homem e eu vivi tudo isso que as duas falaram e mais um pouco. Eu venci o mundo, o amor pelo mundo. Eu desde muito novo, né, Satanás já começou a querer realmente me pegar, não só nas coisas, na vontade, nas vontades que vinham, mas antes mesmo de eu ter controle das coisas, eu lembro de eu muito novo, já viciado em masturbação, depois na pornografia, e aquelas coisas já foram me tomando, já eram coisas que vinham uma carga espiritual, né? Satanás tentando me pegar naquela área da sexualidade, e eu lembro de eu muito novo, já tendo problema com isso,
e depois de um tempo, Satanás me dando curiosidade, eu comecei a ter curiosidade sobre o mundo, comecei a querer procurar, comecei a querer saber mais, e eu comecei a me relacionar com algumas meninas, comecei a ir ali, aqui, comecei a dar problemas para os meus pais, fiquei de castigo de celular durante muito tempo, e essas coisas foram acontecendo, enquanto eu tinha relacionamento com Deus, enquanto eu tinha vontade de viver para Deus, e desde pequeno tinha o sonho de ser pastor, essas vontades de conhecer o mundo vinham junto. Então, eu me pegava muito nessa curiosidade, nesse dia a dia de querer saber como é que funcionava, querer saber como é que era numa festa, como é que era beber, como é que era usar uma droga. E aquelas coisas foram realmente tomando meu coração aos poucos. E eu lembro de uma época da minha vida onde eu comecei a realmente me jogar de cabeça nisso. Eu falei, Deus, um dia eu vou voltar, que eu sei que eu vou ser pastor. Mas que eu lembro, gente, de eu parar assim e pensar, cara, o que eu vou ser? Que agora eu estou indo para longe de Jesus, o que eu consigo ser? Eu falei, eu não presto para mais nada, eu sei que um dia eu vou voltar, mas eu quero conhecer o mundo, eu quero saber como é que funciona. E eu lembro que eu usei alguns tipos de droga, cheguei a beber algumas vezes, nunca me alterei, nunca fui viciado em nada, nunca fui praticante de usuário de droga ou beber demais. Mas aquelas coisas fui procurando, fui tendo curiosidade, fui o primeiro lá de casa a perder o bebê, a beijar na boca, e aí... Bebê é boca virgem. Boca virgem. E perdi a boca virgem, fui o primeiro a beijar na boca, e aí era a ovelha negra da família, tinha essa rebeldia, sentia essa raiva, tinha religiosidade, e mais além dessas coisas que eu tinha, e aí um dia, eu muito... crente, fui conversar com meu pai que eu queria desviar. Um dia o Ricardinho me procura lá, a gente mora num apartamento, já era perto de 11 da noite. Aí ele falou, pai, eu queria conversar com você e tal. E ele já, na verdade, esse processo do Ricardinho, né, essa luta, essa guerra, maldição querendo pegar, não tenha dúvida, coisas que aconteceram com você, vem tentar repetir. O diabo não quer perder o que ele conquistou, né? Então, os primeiros convertidos da nossa família sou eu e minha esposa, do lado dela e do meu. Família dela, ninguém era cristão, da minha família, ninguém era cristão. Eu fui o primeiro a me converter. Então, a gente começa a quebrar aquilo que a Bíblia diz, a terceira e quarta geração é amaldiçoada, e a partir de nós, então, 1000 gerações serão abençoadas, a partir de você, em nome de Jesus. Amém. Mas a maldição quer vir, o diabo quer segurar. E aí o Ricardinho, meu pai foi usuário de droga, eu cheguei a fumar maconha junto com meu pai, alcoólatra e mulher demais. Eu vim da mesma situação, muita mulher, muita droga, muita bebida, tive uma experiência. Então ele começou a querer experimentou, como, assim, realmente ele não usou, experimentou, mas experimentou. E é duro, irmãos, porque como a pastora falou no início, a gente ora, jejua, se santifica, abençoa, e ver um filho fazendo um negócio desse, especialmente quando você está na igreja, pastor, foi horrível. Mas aí o Ricardinho teve, nesse processo assim de querer mesmo sair, ele lutou, porque eu lembro que ele começou dizendo para mim, poxa pai, muito difícil, tá brabo, porque eu estou lá na escola, as meninas vêm do nada, sentam no meu colo de uma vez, menina vem e me dá um beijo de uma vez, entendeu? Assim no rosto, e tá em cima, e acontecia na igreja também, às vezes acabava o culto, você via que o Ricardo, amém, o Ricardo ficava em pé, 4 meninos, juntava em cima, né, e fica, né, e aí eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, né, pelo menos a gente estava feliz que a luta dele era com mulher, isso já é um alívio grande. Glória a Deus. Isso já dá uma aliviada grande. Aí, a gente nessa situação e tudo, um dia ele me procura para conversar. A gente desce do prédio, está andando de baixo, só eu e ele lá na rua, e ele falando, contando as dificuldades e tal. Estou pensando o quê? Que meu filho está me contando, pedindo, pai, o que eu faço? Me dá uma ajuda, né? Quando ele terminou de falar que eu comecei a dar os conselhos, ele falou, não, pai, acho que você não entendeu o que eu quero. Eu falei, o quê? Eu quero desviar. Quero passar um tempo no mundo. Deixa eu dar uma desviada um pouco e tal. Aí eu falei, o quê? Não, é porque eu não estou aguentando e eu vou dar uma... Eu falei, não, cara, você não vai desviar não, rapaz. Eu falei, olha, você não pode desviar, você não vai desviar. Enquanto você morar comigo, você tem uma religião, você é crente. Você é da igreja, só quando você pagar as suas contas que você pode desviar.
E aí ele pegou e ficou me olhando e tal, e aí, claro, né, o que aconteceu? Ele continuou querendo aprontar. E aí passou uns meses, eu chamei ele para uma conversa bem séria junto com a mãe dele, e aí eu fui conscientizar ele, e eu acho que eu preguei aqui uma mensagem sobre onde os nossos pais erraram e onde nós estamos errando. Lembra dessa mensagem? Quando eu tento conversar, eu até falei isso na pregação, né? A gente conversa, ajuda. Na dúvida, tem hora que a gente tem que voltar para o estilo antigo, né? O estilo antigo é bruto, mas funcionou. A gente está todo vivo aqui, né? E aí eu sentei com ele e falei assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Olha aqui, ó. Não tem como eu te segurar. É impossível, porque você, se quiser, qualquer hora que você der uma saída, você vai aprontar. Agora, deixa eu te falar o que vai acontecer. Aí eu falei para ele: se você continuar aprontando, se você resolver mesmo ir para o mundo, se você resolver desviar, você vai, porque não tem como, só se eu te amarrar. Mas eu quero te falar o que vai acontecer se você fizer isso. Aí eu falei para ele: ó, se você fizer isso, eu vou parar de viajar, porque eu prego de família, rapaz. Eu não vou ficar pregando de família com a minha família arrebentada, não. Entendeu? Então, se você fizer isso, você vai tirar a minha autoridade de viajar. Todas as agendas que estão marcadas, porque a minha agenda, irmãos, quando é agora fevereiro, janeiro, fevereiro, no máximo março, o ano inteiro já está fechado. Então as passagens, muitos compram a passagem, hotel reservado, cartaz feito, praticamente o ano inteiro já está fechado com a agenda. Falei para ele: ó, eu vou ter que devolver o dinheiro de todas as passagens, eu vou ter que pedir perdão para os pastores, mandar um vídeo explicando o que está acontecendo, e aí a sua decisão de desviar vai causar prejuízo financeiro para a nossa casa. Só que causando prejuízo financeiro para a nossa casa, não atinge só você não, atinge a casa inteira. Parei de viajar, parei de vender livro, parei de ganhar oferta. O que sustenta o escritório é isso, vou ter que demitir, e a gente tinha 4 funcionários. Aí eu falei: vou ter que demitir a Cris, a culpa é sua, vou ter que demitir a fulana, a culpa é sua. Eles vão passar fome, não está conseguindo emprego hoje em dia aqui no Brasil. E eu vou demitir porque não tem como sustentar o contador e etc. Vai fechar o escritório. Eu falei: você me conhece, você sabe que se eu falar, só se um anjo aparecer com a carteira, não adianta vir ninguém falar comigo, eu estou te dando a minha palavra. Se você continuar nisso, eu vou parar, vou cancelar tudo, vou chegar na igreja e vou pedir licença da igreja, e eu vou ficar, Ricardinho, 24 horas por dia junto com você, orando, vou dormir no mesmo quarto que você, eu vou colar em você, nós vamos no banheiro junto, a gente vai tomar banho junto, vai andar na rua junto, porque eu não vou para o céu, não vou levar a gente para o céu, e você vai para o inferno de jeito nenhum, bonitão. Então a Bíblia diz que eu não posso, isso é meu pensamento, né? A Bíblia diz que se eu não cuido da minha casa, eu não posso cuidar da casa de Deus. Eu perco a minha autoridade de pastorear a igreja, e eu perco a minha autoridade de pregar de família nessa situação. Então, aí comecei a falar: suas irmãs vão ter que parar de estudar em escola particular, vai todo mundo para a escola pública, você, Josué, acabou shopping, acabou lanche no McDonald's, porque você acha que a gente come do altar, bonitão? A gente come da pregação do evangelho, é dos livros, como a Bíblia diz que tem que fazer. E se eu parar, acabou. Aí eu vou vender o apartamento para pagar as contas e para sustentar até você ter uma experiência com Deus. E outra coisa, se você desviar, a sua mãe vai chorar. E se você fizer... Estava todo mundo chorando nessa hora, né? Eu nem lembro. Eu falei: se a sua mãe começar a sofrer, a minha esposa, a mulher da minha vida, porque eu sou eu, mas ela, eu vou meter o pé na sua bunda e te botar para fora de casa, rapaz, porque eu te amo mais do que tudo, mas antes de você vem ela, e eu não quero ver sua mãe sofrendo, chorando não. Aí eu falei: por sua causa também, Ricardinho, quando eu deixar de viajar o Brasil, o Japão, os Estados Unidos e a Europa, gente vai divorciar, gente vai separar, gente vai adulterar, gente não vai criar os filhos direito, porque eu não vou estar ensinando eles a fazer as coisas. Então, a sua atitude não afeta só você não. Você entendeu a consequência para o Brasil e para o mundo? E se você pensa que vai continuar essa vida boa, não vai. E aí eu dei essa real nesse cara e falei: irmão, você tem
não apronta. E aí, sabe o que eu fiz? Eu não digo para ninguém fazer isso, irmãos, tá? Isso é coisa nossa aqui. A gente só está contando a nossa história, como é que a gente venceu. Cada um tem que ter a sua experiência, direção de Deus. Claro, a gente pode servir de inspiração, de ideia, como a gente teve, quando alguém contou que orou 9 meses para gerar uma nova pessoa, a gente fez a mesma coisa, funcionou, mas não fizemos com todos. O Ricardinho, quando acabou os 9 meses, continuou, não nasceu, é filho de jumento. Né? Porque filho de jumento nasce com 12 meses, né? Ricardinho demorou até, não sei nem o que ele é, porque demorou mais de 12 meses. Então não funcionou com todo mundo, mas é uma inspiração. Mas, por exemplo, nessa hora eu falei outra coisa: você não vai estudar esse ano, tirei ele da escola, você vai ficar comigo. Aí começou a viajar comigo, aí eu comecei a mandar ele para tudo que é congresso de jovens que tinha no Brasil, irmão. Tinha um congresso de jovens na igreja do Luciano Subirá, pagava passagem, mandava ele para lá. Aí no meio do congresso ligava: e aí, como é que tá? Rapaz, Ricardinho só fica no fundo da igreja, com moletom, de capuz, dorme, cara fechada, braço cruzado. Chegava do congresso, ia viajar comigo, cara feia, mas ali obedecendo, como a Maria falou, a gente tem que ser firme. Adolescente não tem que fazer o que quer, não, irmão. Adolescente tem que fazer o que o pai e a mãe diz que tem que fazer. Não tem, eu vou fazer, então você paga as suas contas, né? Sustenta a sua vida e você manda na sua vida. Antes disso, não. Aí viajava comigo, aí mandei para Manaus, aí mandei para não sei aonde, mandei para Itália, gastei dinheiro, irmão, para ver se esse menino encontrava Jesus em algum lugar do mundo que não estava encontrando lá em casa. Onde que Jesus está que ele não está achando lá em casa Jesus, né? E aí eu mandei ele para um congresso em Londrina. E lá, num congresso de jovens, foi uma das coisas que aconteceu. Ele teve uma experiência com Deus numa pregação, ligou chorando: pai, eu tive um encontro com Jesus, a chama reacendeu, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero a igreja, eu quero o chamado, eu quero o ministério. E a vida dele mudou, e agora esse rapaz até casou. Amém. Glória a Deus. Gente, o que eu tenho para dizer sobre isso é que eu digo que cada um tem o pai que merece, né? Se meu pai não tivesse feito isso hoje, eu não estaria aqui, eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Se meu pai não tivesse sido duro como foi comigo, como foi com a Maisinha também, que tem o mesmo gene que o meu, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria aqui hoje. Então, meu pai, o que ele fez foi trazer à memória as consequências que dariam às minhas atitudes. Que às vezes a gente, como adolescente, e talvez você não seja adolescente e esteja passando por isso, é bom às vezes a gente trazer à realidade as consequências das nossas atitudes. Aquilo que a gente faz não afeta só a gente. Quantas vezes eu vi a minha família inteira chorar por mim, tirando o Josué, que era muito novo, ficava lá assistindo desenho e a gente ia conversar dentro do quarto, mas quantas vezes eu vi minha família inteira chorando, meu pai chorando, minha mãe, todo mundo chorando porque não sabia mais o que fazer, tinha descoberto mais uma coisa, mais uma vez eu tinha feito algo, e essas coisas que meu pai fez, essas consequências que ele trouxe para mim, fizeram eu cair na real, mesmo que eu não Foi um freio, né? Foi um freio. Mesmo que eu não tivesse tido ainda um relacionamento com Deus, aquilo fez com que eu desse uma parada, caraca, velho, tem que me ligar, essas coisas vão mesmo acontecer. E eu sabia que meu pai não mentia sobre isso, até que chegou o ponto de eu até fazer uma coisa, meu pai fazer uma votação dentro da igreja. Eu brinco que foi a única vez que eu vi meu pai sendo democrático na igreja, perguntando, fazendo votação. Lá é Talibã na igreja. Lá o nosso estatuto é parecido com o do Bin Laden. Foi a única vez que eu vi meu pai fazendo votação e perguntando se a igreja ainda aceitava ele como pastor. É porque a gente expôs essa situação anos depois para a igreja. Sim. E falou: olha, irmãos, aconteceu isso e eu quero colocar meu pastorado à disposição. Então, ainda falei, aproveita, porque essa é a única chance que vocês vão ter de me tirar daqui. Porque no meu estatuto, é verdade, meu estatuto, se quiser ele, eu te passo depois. Os membros têm 2 direitos e 60 deveres. Porque não dá para não dar moral para ninguém fazer o que não deve, né? Mas nesse caso, aí eu falei, olha, então vamos fazer uma votação. Se vocês acham que não dá para continuar, tive que disciplinar o Ricardinho, né, publicamente. Então, como eu disciplino o filho de qualquer um, eu disciplinei meu filho também. E eu peguei e falei: olha, então, gente, eu vou ficar de costa para que eu não saiba, para você não fique constrangido de votar.
E aí eu perguntei, quem quer tal, quer que eu continue na igreja, não quer que a gente continue na igreja, levanta a mão. E depois falei, quem quer, para ver quanto vai dar o voto. E aí, graças a Deus, unanimemente, ninguém levantou a mão e a gente continuou pastoreando e vencemos com o Ricardinho, graças a Deus. Amém. E essas coisas foram fazendo com que eu caísse na real, com que eu começasse a voltar. Algumas coisas que eu tenho para dizer sobre coisas que me ajudaram a vencer. Isso que a pastora Maísa falou, que minha mãe falou muito bem, a amizade com o adolescente. Eu tinha tanta amizade com os meus pais cultivaram algo tão grande comigo, o ter relacionamento. Todos os dias nós almoçávamos juntos, todo dia a gente tinha uma refeição juntos. Meus pais largavam tudo, sentavam na mesa, perguntavam como é que tinha sido o dia. Eu lembro que a primeira vez, quando eu perdi o bebê, eu não escondi isso. Eu cheguei para meu pai, contei o que tinha acontecido. E eu lembro, para você ver como o jejum e a oração foram tão fortes, Deus usou um amigo meu, um colega meu da época, que estava no mundo para falar, cara, conversa com seu pai, fala com seu pai que você está querendo desviar, fala com seu pai que você está querendo se afastar. E aí, gente, que sentido isso tem? Não tem sentido nenhum. O menino falou, não, cara, você vai para o mundo, vem, velho, eu vou te ajudar a ir para o mundo, mas antes conversa com seu pai. E aí, eu fui conversar com ele, e todas essas coisas aconteceram, e meu pai investiu em mim, investiu mesmo, investiu dinheiro, investiu tempo, investiu tudo que ele tinha para fazer acontecer. Eu lembro dele falar, Ricardinho, a gente fica pobre, mas a gente fica pobre junto, eu do seu lado, a gente orando, jejuando, e sai da escola, vai para o céu analfabeto, mas não vai para o inferno formado. Amém. E a gente vai fazer acontecer. E eu vi não só aquela luta de eu lutando sozinho, mas vendo que meu pai estava disposto a fazer qualquer coisa para que eu pudesse vencer, né? Então, tá aí algumas dicas. Eu lembro que quando eu fui para esse congresso, uma chama reacendeu realmente no meu coração. Eu voltei e falei, Deus, eu quero viver com o Senhor. Eu entrei num processo, não foi ali que eu realmente, pronto, mas eu entrei naquele processo e as coisas começaram a acontecer. Meu pai continuou investindo em mim, continuou me mandando para os lugares, e de acordo com o tempo aquilo foi mudando, foi transformando. Então, não deixe, por amor ao seu filho, ao seu adolescente, não deixe fazer o que ele quer. Eu não sabia o que era bom para mim, eu não sabia o que era o melhor para mim. Se eu tivesse feito as coisas que eu queria, mais uma vez eu não estaria aqui hoje, não estaria com Jesus. Hoje eu cuido do Família de Sucesso, cuido das finanças lá de casa, sou gerente do Família de Sucesso junto com a minha esposa e mais uma menina que está agora indo embora, minha esposa está pegando o resto. Sou casado, casei sem beijar na boca, beijei no altar, consegui vencer todas essas coisas. Casei virgem, glória a Deus. E hoje em dia estou aqui, graças a Deus, sendo usado por Jesus, cuidando dos adolescentes da igreja. Tem uma célula da que a gente cuida hoje em dia. E é isso, amém? E agora com vocês, o nosso caçula, jogador de basquete, está com uma botinha aqui, porque ele participou de um campeonato esses dias. O time ganhou medalha de ouro e ele foi eleito o melhor pivô do Distrito Federal na categoria dele. Josué Vasconcelos, 1,95 m. Bom dia, gente. A paz do Senhor, amém? Meu nome é Josué Vasconcelos e eu venci o excesso de entretenimento. Bom, desde pequeno lá em casa eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostava de brincar. Todos os dias quando chegava da escola eu ia direto brincar, pegava meus brinquedos e sempre fazia isso sozinho. Sempre curtia realmente me entreter, jogar videogame, assistir filme, assistir série, vídeo. Mas teve uma época da minha vida onde isso se tornou um vício na minha vida, né? Onde eu fiquei viciado realmente. Eu lembro, acho que foi no ano de 2017, 2018. Esse ano foi um ano bem difícil para mim, porque eu lembro que esse ano foi um ano onde eu não queria sair com os meus pais, não queria sair com ninguém, eu queria chegar em casa, eu só queria jogar videogame. Eu amava jogar Fortnite, Minecraft, assistir vídeo dessas coisas, eu amava isso.
Eu era viciado nessas coisas, tanto é que um tempo eu fiquei viciado. Eu lembro que eu chegava em casa, eu comia, ia direto jogar videogame, assistir vídeo. Eu lembro que minha mãe me chamava, meus pais me chamavam para conversar comigo, perguntar como foi a escola. Eu respondia: mãe, foi legal, foi tudo tranquilo, pode deixar, tá tudo tranquilo. E eu ia lá jogar. E eu passava muito tempo jogando. Às vezes, quando acabava o culto de jovens, eu não saía com ninguém, eu ia direto para casa jogar, assistir vídeo. E eu lembro que isso foi realmente afetando não só o meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento com os meus amigos, com os meus amigos da igreja, como também meu relacionamento com Deus, né? E teve uma época, na verdade, teve um dia onde meus pais realmente viram que eu estava ficando viciado em jogos, em entretenimento, e eles chegaram para ter essa conversa comigo. Aí a gente foi conversar com o Josué, porque o Josué viu o Ricardinho. Quando você viu o Ricardinho fazendo essas coisas? Não, gente, eu lembro que quando a primeira vez que eu ouvi essa conversa aqui toda foi na pregação, e eu tomei um susto que eu falei: meu Deus, eu não vou fazer isso nunca na minha vida para não ter essa conversa. Eu realmente tomei um susto, e toda vez que eu escuto essa conversa, essa pregação, eu fico bem assustado. Espero não repetir isso. É bom que já fez ali, já derramou no que vinha. A lei da cascata. Mas aí o Josué estava nessa pegada de não querer se relacionar. Então, todos os meninos acabavam o culto de jovens, queriam sair para comer com a galera e tal. Eu quero ir para casa. Aí, vamos fazer não sei o quê? Não, eu quero jogar. Vai de férias, quer levar o videogame. Então, colado demais, celular o tempo inteiro, internet o tempo inteiro, vídeo o tempo inteiro, jogos o tempo inteiro. E aí, isso não é legal, né? Às vezes o pai e a mãe dão um vacilo. Por quê? Olha para mim. Porque essas coisas que eles fazem nos dão paz, né? Enquanto eles estão ali jogando, vendo televisão, a gente está o quê? Em paz, não tem ninguém, pai, mãe, pai. Mas essa paz, ela é do momento para trazer problema depois. Então a gente conversou e falou: não, cara, você não pode. Conscientizou, porque cada filho é de um jeito, irmãos. Josué é centrado. Só para você ter ideia, quando a gente teve essa conversa com Josué, no início, a gente pegou um programa para controlar. Na verdade, a gente fez isso com todos, controlar o que eles viam, a gente vê o que eles viam. Então, na nossa casa, nós nunca admitimos celular com senha que a gente não soubesse, nunca. Computador com senha que a gente não soubesse. Trancar a porta do quarto, jamais. Então, eles nunca trancaram porta de quarto e nunca tiveram nenhum equipamento com senha que nós não tivéssemos. A gente não tinha privacidade, né, pai? Não existia privacidade dentro da nossa privacidade casa. Agora. Agora que ele casou, não sei nem o que eles estão fazendo. Tomara que estejam fazendo alguma coisa, né? Mas não sei. Então, às vezes a Bianca estava com o celular dela assim, eu chegava: deixa eu ver o celular aqui, para eu ver na hora o que ela estava conversando, com quem ela estava conversando, e a gente pegou coisas que não deveriam. Não pode. Não pode? Não existe, não pode. O celular é meu, mas você me deu. Não, mas se está dentro da minha casa, é meu, né? Aqui dentro, tudo que tem aqui dentro de casa é meu. Um dia eu falei para a Maísa, essa calcinha que você usa é minha, eu que comprei, entendeu? Aí a gente não dava essa liberdade. Então a gente colocou para controlar, para saber. E teve um dia que o Josué falou para a gente: pai, sabe o que é a melhor coisa? A melhor coisa é eu não ter celular. E o Josué falou: eu não quero celular, porque eu não quero viver essa vida. Entregou o celular e a gente começou, a primeira coisa foi conversar e conscientizar. A conversa funcionou e depois a gente começou a ser firme com ele. Não, você vai sair, não, você não vai ficar. Colocar limite, você vai poder jogar tal dia, tal horário, vai poder assistir isso, tal dia, tal horário. O Josué voltou a ter celular esse ano passado, né? Não, esse ano. Voltou, até porque a escola, agora online, essas coisas, não teve jeito. Mas ele mesmo falou: limita aqui e tal, para quê? Para ele não voltar a cair naquilo que ele venceu. Claro que o Josué joga videogame, claro que ele assiste série, né? E todo mundo faz isso, mas não de uma forma desequilibrada, não em excesso, não de um jeito que ele não possa terminar ali. Vamos sair, ter relacionamento, estar com pessoas. Então a gente estabeleceu isso, conversou, colocou limites, e o bonitão hoje vai contar o que aconteceu.
Bom, gente, graças a Deus eu venci isso. No começo foi um pouquinho difícil, né, para se acostumar, para se adaptar a tudo, porque no começo meus pais... No início ele tremia assim com a abstinência. Realmente foi difícil no começo, que eu ficava bem chateado, ficava com cara fechado, mas depois, graças a Deus, eu fui melhorando. Depois que eu entreguei meu celular, foi um alívio para mim, porque eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, comecei a meditar mais, a orar mais, a ler a Bíblia mais, ler mais livros, e depois também eu comecei a ter mais relacionamento com os meus amigos da igreja, com a minha família. Graças a Deus eu venci isso, e eu posso dizer que é uma luta constante, né? Porque eu venci isso, e às vezes, de vez em quando, isso quer tomar meu coração, quer tomar a minha vida, porque às vezes, de vez em quando, eu começo a assistir uma série, aí você quer assistir essa série toda hora, puxa um vídeo para assistir no YouTube, e do nada puxa outro, quer assistir outro, mas graças a Deus eu tenho vencido isso. E dizer também que o entretenimento, ele não é uma coisa ruim, né? Depende da forma como você vai usar, porque na minha vida, naquela época, eu estava usando de forma errada, estava querendo jogar toda hora, não estava tendo limite. Depois, quando começou a ter limite, foi algo bom, porque hoje, às vezes, eu vou jogar um videogame, vou assistir uma série, vou assistir um vídeo só para espairecer a cabeça, para renovar minhas forças, para descansar mesmo. E eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Provérbios 4:18, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais e mais até a plena claridade do dia. E eu queria dizer para vocês que, se você está enfrentando essa situação, se você está nessa situação, continue, não pare, até que seja um dia perfeito na sua vida. E você vai ter que lutar, como eu lutei, eu luto até hoje contra isso, mas graças a Deus eu venci o excesso de entretenimento. E uma coisa, né? Meus pais sempre ficavam não só de olho pegando nosso celular e etc., mas sempre acompanhando as coisas que nós assistíamos. A minha mãe não deixava, meu pai via que tinha muito palavrão, a gente estava assistindo um vídeo, tinha muito palavrão, não, pode cortar essa pessoa aí. Principalmente hoje em dia, gente, a pornografia está entrando muito cedo na cabeça dos jovens, né? Então, das crianças já começam a ver a sexualização, a dancinha no Instagram. Então, meus pais nunca deixaram estava sempre de olho, sempre olhando histórico, sempre correndo atrás, sempre vendo o que a gente assistia, prestava atenção, porque muitas vezes está lá tocando na televisão e passa, vê e tal. Quando você para ver, é um negócio que não presta, a criança está assistindo um cara que não presta. Tem duas entidades malignas que nunca entraram lá em casa, chama Felipe e Lucas Neto, esses nunca entraram. Para vocês verem, nós fizemos a campanha Semeando, terminamos ontem na nossa igreja, Semeando para 2022, que a gente sempre faz, e nessa campanha os pastores ministram na igreja de crianças. Durante essa semana, e a minha irmã ministrou um dia, ela falou, Maírla, que ela é pastora, aí minha irmã falou, Maírla, eu estava ministrando lá, e uma criança de 5 anos ficou endemoniada, filhos de um casal de líderes da igreja. Eu falei assim, como assim ela ficou endemoniada, Maírla? Ela falou assim para mim, minha irmã, a criança, eu comecei a abençoar ela, fica quietinho, e o menino virou para mim e quis me morder, virou para mim e quis me bater, começou a fazer cara feia, e eu tive que colocar a mão, repreender o demônio. Na hora, eu falei, Ju, essa criança, isso não é dela, essa criança está sendo influenciada por alguma coisa. Nós precisamos estar ligados, queridos. Criança e adolescente, eles têm uma antena que eles captam, que nem onda de rádio, entendeu? É alguém que está influenciando da família, alguém do mal aí, entendeu? Fica ligado, papai e mamãe. Se o seu filhinho não quer ir para a casa desse avô, não quer ir para a casa desse tio, está chorando demais, fica ligado, entendeu? Pode estar sendo uma influência ruim. Então, como o Ricardinho falou, eu sinto do Espírito de estar reforçando isso aí. A gente precisa estar filmando nossos filhos, antenando, e certamente, como Neemias lutou pela sua casa, né? Pela sua família, Deus está levantando Neemias aqui essa manhã, amém?
E a vitória o Senhor já ordenou. Então, nesse mesmo espírito, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Queria pedir o Ministério de Louvor, rapidinho aqui em cima, por gentileza. Ministério de Louvor tão abençoado. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você desse um retorno a Deus dessa palavra. Qual é o desafio que você tem passado hoje? Oh, aleluia. Qual é o desafio que você tem passado hoje, na sua casa e na sua família? O que o Espírito Santo mais falou com você esta manhã? Hoje, o Senhor está aqui, oh, aleluia, e Ele tem novas forças para te dar. Hoje há um espírito de força neste lugar. O Espírito Santo de Deus também é conhecido como Espírito de força, e Ele está aqui. E Ele quer trazer sobre ti uma nova unção, um novo mover, em nome de Jesus. Dê um retorno a Deus desta palavra. Feche os seus olhos e dê um retorno ao Senhor dessa palavra. Ele está aqui, aleluia, essa manhã. E a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para fazer na sua casa. Meu irmão, Deus não fez na sua vida, Deus é poderoso para fazer na vida do seu filho. Minha irmã, Deus não fez na sua vida, Ele é poderoso para fazer na vida da sua filha. Oh, esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do avô, o Deus do pai, o Deus do filho. O nosso Deus é um Deus de gerações. Fale com o Senhor nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Já comece a receber a bênção do Senhor sobre ti essa manhã, em nome de Jesus. Essa manhã, pessoas se sentindo fracas, relacionada a essa situação difícil que você está passando na sua casa. Mas hoje, como o Senhor falou com Josué, Ele fala contigo agora. E o Senhor te diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu te ajudarei. Eu farei o que você não pode fazer. Você tem se cansado, meu filho, minha filha, porque você tem feito com as suas próprias forças. Mas eu falo contigo esta manhã. Segura nas minhas mãos, depende de mim, e tu verás o que eu vou fazer na tua casa. E porque às vezes duvidas que eu posso fazer, eu não fiz na tua vida,
eu não fiz na vida deles. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Eu farei na tua casa, tão somente crê, diz o Senhor. Abalados. A bênção se derrama até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Assim como a pastora Maírla falou, eu sinto que hoje é uma manhã de renovo de Deus. Hoje é uma manhã de Deus renovar as suas forças. Quando Jesus foi orar por Pedro, ele falou: Deus, dê força e aumenta a fé dele, para que ele possa resistir a Satanás. E hoje vem renovo de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar agora por esse renovo de Deus, amém? Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor venha estar, Senhor, passando com os teus anjos agora, Senhor, e derramando renovo de Deus. Senhor, renova as forças. Senhor, renova, Senhor, traz à memória aquilo que traz esperança, Deus. Senhor, vem estar em nome de Jesus, Senhor, relembrando que o Deus que está aqui nessa manhã é o Deus do impossível, é o Deus que faz acontecer, Deus. Senhor, nós oramos agora também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, todo demônio, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem tentado vir sobre as famílias, sobre as casas, Senhor, toda maldição hereditária, nós declaramos agora em nome de Jesus, caindo por terra, Senhor. Declaramos, Senhor, vem com o teu sangue, derrama o teu sangue, Jesus, sobre nós nessa manhã. Senhor, vem com esse renovo, renova as forças, renova a alegria, renova a paz, renova a aliança entre os cônjuges, em nome de Jesus, amém. Eu sinto essa mesma coisa. Eu vi claramente como se fosse um rio aqui de águas vivas. E sabe quantas vezes é fácil a gente se encontrar num lugar onde o rio está à nossa disposição, mas a gente não bebe dessa água. É como Marta e Maria, que estavam ali na presença de Jesus. Uma estava cansada e a outra decidiu desfrutar daquela presença. Muitas vezes a gente tem que ser intencional em falar: eu vou desfrutar do rio inesgotável de Deus. Eu vejo claramente sugestões malignas na mente de alguns aqui, dizendo assim: você não vai conseguir, essa decisão, essa situação na sua vida já está com o decreto de morte. Mas essa água do rio de Deus, eu sinto no meu coração que ela quer jorrar na tua vida, sabe com o quê? Com esperança, irmão, esperança e fé. Se você é essa pessoa, hoje coloca a mão no teu coração. Se você é essa pessoa, você fala: pastor, às vezes vem no meu coração esse pensamento de que não adianta mais eu lutar, que não tem mais o que eu fazer, que isso não é para mim, uma família de sucesso não é para mim. Hoje nós vamos repreender isso e o Senhor vai jorrar e respingar essa água sobre a tua vida. Aleluia. De esperança. Pai, eu quero colocar diante de ti agora a vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, meu Pai, talvez com a esperança desfalecida. Senhor, eu quero repreender agora essas sugestões malignas e te pedir, Senhor, que esse rio de águas vivas, que esse rio que traz esperança, que esse rio que mata a sede da nossa alma, possa derramar
hoje e encher os corações aqui presentes. Se você recebe, levante suas mãos e vamos cantar Que os isso. céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé está nele. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Obrigado. Nós declaramos que aquilo que foi plantado hoje vai dar fruto em cada casamento, em cada família, em cada filho, filha. No nome de Jesus, nós declaramos cada família aqui representada, hoje abençoada. E nós declaramos que o pastor Lucas, esse altar vai se encher de testemunhos, de bênção, de resposta e de milagre. Declaramos que aqueles que estão dentro da nossa casa desviados vão voltar para a própria casa e para a casa do Pai. E declaramos que as nossas famílias serão salvas. Nós declaramos isso. Eu quero que você levante sua mão e diga duas coisas comigo. Primeiro, diga assim: eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. E agora diga assim comigo: eu vou para o céu, minha família vai comigo e uma multidão atrás de nós. Amém?